gente está acostumado à ideia de função. O que é uma... Vamos pensar numa função simples. O que é uma função simples? Uma função real de uma variável, escalar de uma variável. O que é isso? Uma função, na verdade, é uma regra de associação. É uma regra através da qual eu associo um número a outro. Um desses números, o seu x, é a variável independente, é aquela que eu posso escolher à minha vontade. O outro, o seu y, é aquele número que é associado ao primeiro pela regra da função. Então, para ser função, para cada valor da variável independente, só pode existir um valor da variável, então, dependente. Na minha época de estudante, a gente gostava de representar uma função como se fosse uma máquina. Que é assim, ó. Aqui entra um valor e aqui sai um valor. Isso aqui é a máquina da função. Então, se aqui entrar um valor, a função mexe a sua engrenagem e joga e cospe fora um outro valor. E lá na matemática a gente costuma associar os símbolos x e y para essas duas coisas, né? Isto é uma função elementar. Um funcional é uma coisa um pouco mais complexa. Um funcional também é uma máquina que vai associar uma coisa a outra coisa. Vamos ver o que ela vai associar ao quê. Então, aqui está o funcional, vou usar uma letra, foi S, né? O funcional S. Quem entra nesse funcional não é um número, é uma função. Aqui entra uma função f de x. E eu estou falando aqui de um funcional simples. Funcional que tem o seu domínio nas funções de uma variável. E cospe fora um valor. Então veja que tem um parentesco entre essas duas coisas, né? A função é mais simples porque associa um valor a outro valor. O funcional é mais complicado porque quem entra nessa máquina de gerar coisas é uma função e não um número. Mas uma função, na verdade, é um conjunto infinito de valores, né? Então você veja que a diferença entre uma função comum e um funcional é a diferença entre um e infinito. Não é verdade? Aqui entram infinitos valores e sai um valor. Legal? Você diz, mas que coisa esquisita. Será que você pode dar um exemplo de um funcional? Vou dar um exemplo de um funcional. O funcional S, que depende de quem é a função f, que é dado pela integral de x1 até x2, por exemplo, de f de x dx. Isto é um funcional dos mais simples, né? É um funcional cujo valor você sabe calcular. Se você sabe calcular integrais definidas, então você sabe operar, digamos assim, com esse funcional. Dado uma função f qualquer, que seja integrável, né? Você calcula a integral, se é uma integral definida, o resultado disso aqui é um número. Então você associa uma função a um número. Verdade? O que nós mostramos na aula passada é que para um determinado tipo de funcional, que funcional é esse? Um funcional expresso pela seguinte equação: integral de x1 até x2 de uma função f, que é o elemento de entrada do funcional, só que não é uma função tão simples. É uma função que depende de 3 variáveis diferentes. Essas variáveis são y, y' e x. E essa é uma integral em x. E o que eu quero encontrar é qual é a função y como função de x que faz com que essa integral seja estacionária, que é o equivalente a encontrar um ponto estacionário de uma função simples, né? Na verdade, a gente pode dizer, eu quero encontrar qual é a função y que torna esse funcional o mínimo, que vai dar o menor valor possível. Discutimos essa questão de mínimo, né, porque muitas vezes não é o mínimo que nos interessa, e sim qualquer ponto estacionário, ou ainda,
para a gente descobrir se um ponto estacionário é um mínimo, um máximo ou nenhuma coisa nem outra, a gente precisa usar outros critérios. A equação de Euler-Lagrange não basta para isso. Mas isso é semelhante ao que acontece no cálculo a uma variável também. Porque encontrar os valores de x que fazem com que a derivada seja zero, não identifica por si só se nós estamos tratando de um ponto de mínimo, de máximo ou de um ponto de inflexão. Só sabemos que é um ponto estacionário. Para descobrir se é mínimo, máximo ou ponto de inflexão, temos que trabalhar mais. Por exemplo, calcular a derivada segunda, porque aí a gente vai saber se é um mínimo ou um máximo, né? Em alguns casos, podemos até que calcular outras derivadas, porque se a derivada segunda for nula, aí a gente continua sem saber se pode ser um ponto de inflexão ou pode ser uma outra coisa qualquer. Enfim, da mesma forma, quando a gente quer encontrar a função, então o que nós estamos procurando aqui é quem é a função y como função de x. Isso aqui é o que estamos procurando, né? Então é a solução do problema. A solução que nós estamos querendo encontrar é uma função que associa y a x. Y', lembre, a nossa notação é a derivada dessa função com relação a x, né? E aí nós descobrimos que a função y que resolve este problema, ou seja, que torna este funcional estacionário, é obtida através da solução da equação de Euler-Lagrange. E como é que é a equação de Euler-Lagrange mesmo? É esta equação de Euler-Lagrange. O curioso é que é uma equação que vai nos dar quem é a função y de x de uma forma bem indireta, né? Porque veja, y, na verdade, aparece como a variável em relação à qual uma derivada está sendo tomada. Então, esta equação de Euler-Lagrange, ela vai gerar, na verdade, uma equação diferencial, em geral, cuja integração vai nos possibilitar encontrar aquilo que a gente busca, que é a função y como função de x, que faz com que o funcional S seja estacionário. Então, o problema que a equação de Euler-Lagrange resolve é o problema de determinar quais são as configurações estacionárias de um determinado funcional, do funcional dado por aquela integral. Este é o problema que a equação de Euler-Lagrange resolve. Então, sempre que na sua vida você encontrar uma situação como essa, na qual você conhece a função f, cuidado, a função f não é a incógnita aqui. A função f é exatamente o que eu sei. É o elemento de entrada do meu funcional. O que eu quero descobrir é qual é a conexão entre o y e o x que tem que existir para que o resultado dessa integral tenha um valor estacionário, seja um mínimo. Vou falar em mínimo, entenda que não é só para mínimo, né? Mas é que foi mais fácil a linguagem se eu disser dessa maneira. Então, este é o problema que a equação de Euler-Lagrange pretende resolver. Por isso que esta equação se prestou para resolver os dois problemas mencionados aqui anteriormente. Porque, para determinar qual é o menor trajeto entre dois pontos quaisquer, nós escrevemos o tamanho desse trajeto como uma integral. É uma integral de ds. ds é o percurso pequenininho que a gente vai acompanhando ao longo desse trajeto. Essa integral de ds a gente transformou, dx quadrado mais dy quadrado, raiz quadrada disso, fatoramos o dx quadrado, ficou 1 mais y' quadrado, raiz quadrada de 1 mais y' ao quadrado, dx. Então, a função f que aparece no nosso funcional é raiz de 1 mais y' quadrado. E a nossa tarefa era encontrar qual era o y como função de x que fazia com que essa integral, que era a distância, tivesse o menor valor possível. Então, por isso que a equação de Euler-Lagrange serve para determinar a solução do problema mencionado. Da mesma maneira, ela também serve para determinar a trajetória que leva o menor tempo possível entre dois pontos na presença de um campo gravitacional. Porque
Porque nós escrevemos o tempo que uma partícula leva para ir de um ponto 1 a um ponto 2 como uma integral de dt, onde dt é o tempo que leva para percorrer cada pequenino trajeto. E esse dt nada mais é, usando aqui a cinemática elementar, que o ds dividido por v. Né? E aí o v depende do y, porque como tem um campo gravitacional presente, à medida que a partícula desce, a velocidade aumenta, e aumenta de um jeito conhecido. Então a gente conseguiu escrever o tempo total como uma integral de uma função que neste caso é raiz quadrada de 1 mais y' quadrado, dividido por raiz de 2gy, foi essa a função que a gente encontrou, né? Essa é a função f, cuja integral em x vai nos dizer qual é o tempo que essa partícula vai levar. Eu quero que esse tempo seja o menor possível. Ah, como é que eu faço isso? Eu obrigo essa função f a estar sujeita à equação de Euler-Lagrange. E dessa maneira eu encontro qual é a função y. Este é o problema que a equação de Euler-Lagrange vai resolver. E para a gente chegar até a equação de Euler-Lagrange, a gente usou um truque lindo, que é supor que essa trajetória seja conhecida, aí estudar o que acontece com pequenas variações em torno dessa trajetória, que é a solução. E aí, quando a gente faz esse estudo, a gente transforma esse problema num problema de minimização de uma função de uma variável, ao estudar pequenas variações em torno da solução. E é por causa dessa técnica, estudar pequenas variações em torno da solução e obrigar a que elas sejam nulas, obrigar a que a solução seja estacionária, é por isso que essa matemática se chama cálculo variacional. O que a gente faz é calcular as variações em torno da solução estacionária. Tá? Então, esse é um resumo bem resumido, né, do que a gente fez na aula passada. Eu não vou resolver aqueles problemas de novo, não é? Mas eu espero que essa visão um pouco mais geral ajude você a compreender qual é a finalidade do que nós estamos fazendo. Tá? E eu já vou anunciando a você que o grande barato dessa matemática, e que está ligada ao tema da nossa disciplina, é que a mecânica clássica ela pode ser expressa como um problema de encontrar soluções estacionárias para um determinado funcional. Esse funcional é a integral de ação. Então eu dou um pulo, o que eu quero chegar é aqui. Quero chegar a formular o que é uma integral de ação e lhe mostrar que a mecânica newtoniana ela pode ser formulada como um problema exatamente igual a esse, no qual eu vou buscar qual é a função y como função de x. Em geral, na mecânica, a gente procura x ou y como função, a variável independente é o tempo, né? Então, o que tem papel de x aqui vai ser o t, o tempo, né? Que faz com que uma determinada integral seja estacionária. Esta é chamada formulação lagrangiana da mecânica clássica. Essa integral de ação vai ser uma integral exatamente como essa aqui, só que a função f não é uma função qualquer, né? É uma função que está associada à física do problema, é chamada a função lagrangiana. Né? E nós vamos aprender no decorrer dos capítulos 6 e 7 a determinar como é que a gente escreve a lagrangiana de um sistema físico qualquer. E qual é a graça disso? Por que eu estou querendo mudar? Por que eu estou querendo apresentar uma outra maneira de formular a mecânica? Eu já mencionei isso. Nós tínhamos visto que formular a mecânica, o problema da mecânica, a equação de movimento, que é uma equação vetorial na mecânica clássica, né? Formular essa equação de movimento em coordenadas cartesianas apresenta simplicidades. A mais importante delas é o fato de que os vetores unitários x, y e z são constantes, não dependem do tempo. Só que muitas vezes as coordenadas cartesianas não são as mais apropriadas para a gente resolver problemas físicos. Isso se deve, por exemplo, a situações de simetria. Por exemplo, se eu quero resolver
o problema de um objeto que se move dentro de uma casca esférica, né? Usar coordenadas cartesianas não é um bom negócio. É melhor negócio usar coordenadas esféricas, porque se ele se move dentro de uma casca esférica, minhas caras, a coordenada radial vai ser fixa, né? Então, expresso em coordenadas esféricas, o problema se simplifica por esse lado. Por outro lado, nas coordenadas esféricas surgia um novo problema, que é o fato de que os vetores unitários, R-chapéu, φ-chapéu, θ-chapéu, não são mais constantes. E aí, quando a gente parte do vetor posição, que é Rzinho, R-chapéu, para obter o vetor velocidade e o vetor aceleração, a gente vai ter que carregar conosco as derivadas de R-chapéu, de φ-chapéu e assim por diante. E vocês já sabem, né, o trabalho braçal que isso dá. Não é nada muito complicado, vai dar um trabalho braçal. Imagina agora se eu estiver em presença de um problema com uma simetria diferente, uma simetria cilíndrica, por exemplo. Aí eu vou ter que usar coordenadas cilíndricas, vai aparecer um novo problema, porque agora, outra vez, os vetores unitários também vão depender do tempo e não são mais os mesmos que eram das coordenadas esféricas. Já percebeu a floresta na qual eu posso estar entrando? Então, para cada tipo de problema, para cada tipo de simetria, para cada tipo de vínculo ao qual o sistema físico está ligado, eu vou pensar em coordenadas apropriadas para aquele problema. Então, em princípio, eu vou ter um conjunto enorme um conjunto grande de conjuntos de coordenadas, e para cada um deles eu vou ter que aprender como é que eu faço essas derivadas. Ai, já me deu preguiça só de começar. Né? Pois bem, para isso serve a formulação lagrangiana. Na formulação lagrangiana, a equação de movimento, a equação fundamental da dinâmica, já é uma equação escalar, não preciso projetar em lugar nenhum, e é a mesma para qualquer sistema de coordenadas. Bastou para convencer vocês de que vale a pena? Né? Então eu não vou precisar mais ficar me preocupando com cada sistema de coordenadas específico. Eu tenho agora uma ferramenta que eu uso exatamente do mesmo jeito para qualquer sistema de coordenadas. Então, esse é o propósito da formulação lagrangiana.